Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa análise diária. Nós retornamos ao programa, a gente tinha abandonado ele, trocou pelos podcasts ao vivo, mas agora, para ficar mais tranquilo em relação à disponibilidade de largura de banda, em vez de reclamar, a gente se adaptou, então nós estamos fazendo esse vídeo gravado. Agora são 20 horas e 47 minutos, evidentemente o horário de Brasília. Vamos fazer nossa análise Bitcoin Tether, Ethereum em Tether, Bitcoin em reais e, claro, nós vamos falar um pouco do dólar. A gente vê o dólar chegando num fundo, fazendo ali, quem sabe, 4,90 no mínimo, mas a gente vê aí a casa dos 5 como dentro de uma média, uma mínima, então ele pode descer 10 centavos, ficar 10 centavos acima, esse seria o fundo. A partir dali a gente vê ele se recuperando, que é o que está acontecendo, na nossa opinião, com o dólar index, fundamentado aí por esses últimos reportes ali, esses relatórios de empregos. A gente viu aí, quem está acompanhando, a gente acompanha o Zero Hedge, os empregos dos Estados Unidos, em vez de ter uma diminuição, tiveram um aumento. Isso daí é muito positivo para a economia deles. Isso aí deve deixar o dólar forte, apesar de tudo que está acontecendo lá. O dólar subindo lá, ele deve subir aqui também. Aqui a economia não está tão forte assim. Em função aí do endividamento das empresas em dólar, etc e tal, a gente vê aqui uma pressão compradora no dólar aqui dentro, que deve jogar o preço para cima. E isso aí deve compensar a queda que teve aqui. No último vídeo a gente comentou que a Bitcoin teve uma queda aqui no Brasil, tão somente em função aí da valorização do real. Agora, com essa desvalorização, isso deve voltar então para o preço da Bitcoin. Então, de uma maneira geral, a gente vê os preços, já vou mostrar em detalhe, podendo recuar da Bitcoin Tether até 9.450, ainda dentro de uma normalidade. A gente espera que isso aconteça, não necessariamente até esse nível, buscando esse nível, mas tendo esse nível como limite de uma normalidade, valendo sempre o fechamento de hora. Fora isso, a gente vê uma tendência de alta, gradual, diária, se desenrolando ao longo das semanas. Esse é o resumo da nossa análise. Para quem quer continuar com nós vamos agora para os gráficos. E aí a gente entra aqui diretamente, nós estamos aqui no dólar index, mas não é aqui que a gente começa então a nossa análise. A gente começa aqui no gráfico de uma hora. A gente está no momento aí que os preços estão tocando a média semanal diretamente no OKEx Bitcoin Tether, gráfico de uma hora. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos testando mais uma vez aqui a média móvel semanal. No último vídeo a gente reconheceu que, na nossa opinião, agora essa média ela é um suporte relevante. Ela vinha sendo algo simplesmente decorativo, porque a gente vem trabalhando com a média móvel diária e mensal como suporte e resistência, mas os fatos mudam as opiniões, né? Então nós temos aqui uma média semanal efetivamente funcionando como suporte, o que nesse caso vem a calhar, vem a nosso favor, porque ela está aqui no meio do caminho. Se não fosse ela, quem sabe os preços desceriam um pouco mais. Então, nós estamos aqui com a média móvel semanal, que é 168 candles no gráfico de uma hora, porque é o número de horas na semana, né? 24 vezes 7. Os preços estão tocando ele. Então, aqui é bem provável que a gente tenha uma reversão no fechamento da hora. Então, a gente não pode descartar, que ele tenha as franjas ou as sombras do candle aqui, as mínimas, bem abaixo dela, como aconteceu aqui, e que eventualmente feche com o corpo, um corpo pequeno, um corpinho, logo abaixo então da média móvel semanal, como aconteceu aqui. Tá? Mas é uma coisa que a gente tem que ver, que é ele cai, fica abaixo, mas ele não cai a partir dali, ele continua tentando voltar. Então isso é muito interessante, apesar do volume cair, isso aqui é um sinal de que ele está tentando voltar. Não é um sinal de que ele está se desvinculando então da média e buscando então, quem sabe, testar outra. Então nós estamos num cenário positivo, a gente está com a média móvel diária, acima da semanal, acima da mensal. O viés é de baixo, porque os preços estão abaixo da média móvel diária. Ele está testando nesse momento a média móvel semanal e a gente acredita que essa média aqui segura, porque foi o que aconteceu nos últimos testes. Então a gente acredita nisso. Em função de que nós estamos com uma configuração altista aqui no gráfico de uma hora, nós já vamos mostrar para vocês no gráfico semanal, segue uma configuração em alta.
Então, a gente pode esperar isso. E os principais candles com volume dominante, ou seja, os candles aos quais a coluna de volume é predominante, são candles de alta. Então, nós estamos vendo aqui uma vontade do mercado de subir. Tá? Essa é a nossa interpretação desse gráfico aqui. Mas por que ele está descendo, então, se ele está com vontade de subir? Bom, não é a opinião de uma pessoa, de um player, mas a gente vê essa vontade dos preços subirem, eles estão caindo praticamente contra a vontade, com pouco volume. A gente pode ver que nas últimas horas o volume praticamente desapareceu, o que está associado justamente a essa movimentação de baixa. Então sugere quase como uma movimentação na contramão. Tu vai ter alguém andando na contramão, mas o volume é muito menor. O tráfego em geral é na mão principal, e a mão principal aqui a gente tem os volumes aqui, os principais colunas de candles são candles de alta, que mostram em que sentido que está aí a força compradora que está dirigindo aí esse momento. A gente pode ver aqui, a gente teve uma grande dilatação nos preços, uma grande coluna de volume, a gente teve uma queda, apesar de ser maior, ela teve menos volume. Então assim vai. Aqui nós tivemos nas últimas horas uma movimentação baixista com muito pouco volume, precedido de uma movimentação altista com bem mais volume. Então isso mostra aí a direção que os preços estão fazendo. É uma trading range, é uma trading range horizontal, não, ela tem uma leve inclinação altista que é dada aqui por essa média móvel, que está assim numa curvatura ascendente, a gente pode ver aqui, tá? O nível dela está subindo, é pouco, mas está. Então a gente vê uma bela possibilidade dele estar fazendo uma reversão aqui nesse nível, não necessariamente nesse ponto, então ele pode cair bastante, mas fechar a hora acima dela ou logo abaixo, bem próximo, e ficar tentando voltar, tal qual aconteceu aqui. Então essa é a nossa expectativa para as próximas horas. Então, dependendo aqui do tempo deles, a gente pode pegar aqui o número de horas que ele ficou tentando voltar aqui, a gente está falando de 9 a 10 horas, ele pode levar, então já passou metade, quem sabe mais 6 horas, até ele retornar a testar a média móvel diária. Tá? Então essa aí é a nossa leitura desse gráfico. Passamos então para o gráfico diário, mas antes de fazer isso eu vou desativar aqui as médias móveis que vão aparecer ali, para a gente ter uma visão um pouco mais limpa. Então, o que a gente vê aqui? Aqui a gente tem uma ideia um pouco mais clara de até onde ele pode cair. A gente vê os preços aqui caindo, eles podem cair até o fundo dessas barras de candle aqui, que tem funcionado como um suporte. A gente pode dar uma olhada aqui. Que nível é esse? É os 9K4, 9.450 que a gente comentou com vocês no nosso resumo da ópera, tá? Então, aqui está essa barra imaginária aos 9K4, 9.450, até onde os preços podem cair dentro de uma normalidade. No gráfico diário, perdido essa linha, aí sim eles têm a possibilidade de recuar até a nossa estimada linha de tendência de alta, que está passando nesse momento aos 8K8. Tá? Então nós temos aí a possibilidade de um recuo até os 8K8 se nós perdermos os 9K4. Chegando nos 8K8, bom, a gente passa pela mesma situação que no gráfico de uma hora a gente está em relação à média móvel semanal. O que é isso? Ele pode simplesmente tocar na média e reverter, ou seja, voltar a subir, como ele pode atravessar ela, mas fechar agora o dia. Nós estamos no gráfico diário, ele pode fechar o dia acima ou logo abaixo, tentando voltar. Só que isso não é costume nessa linha de tendência de alta por um longo período de tempo. Nós tivemos aqui fechamento de dias abaixo dela. O último que aconteceu foi em dezembro do ano passado. Então nós estamos aí na metade desse ano e não tivemos mais eventos dessa natureza, exceto quando nós tivemos uma mudança de tendência. Então, tendo aqui um fechamento de dia abaixo é um bom indicador para começar a desmontar a posição comprada, porque os preços podem cair mais. Bom, daí até onde é que eles podem cair, a gente não sabe, mas poderia ser uma visita aqui até os 5K. Sim, só que a gente acha muito difícil, porque lá nos Estados Unidos está tudo caindo para cima. A gente está com o SP500, bateu 13.200 hoje,
Isso não faz sentido nenhum, não importa se o mercado quer subir, vai se fazer o quê? Andar junto com a correnteza. Então, mercado subindo, se opera comprado. Tá? Essa é uma leitura simplíssima e fundamental. Não dá para operar contra o mercado. Não importa as opiniões, o que importam são os fatos. Então, por conta disso, a gente acha que os preços aqui não devem entrar num bear market, por isso que a gente acha pouco provável um recuo até os 8K8, ainda mais abaixo dele. No entanto, a gente acha que bastante possível é o movimento que a gente principalmente espera, um recuo até os 9.450, 9K4, nas próximas horas, no próximo 1 a 2 dias, fazendo então esse encontro aqui, ganhando volume e subindo. Falando em volume no gráfico diário, nós estamos aqui com um volume pífio no dia de hoje. A gente lembra que na OKEx o dia começa às 13 horas, horário de Brasília. E aí nós estamos falando aqui de 14 mil unidades e no dia anterior a gente teve 86, só que nós estamos agora a 1/3 do dia, agora nesse momento 20 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Estamos aí a 8 horas, ou seja, 1/3 do dia, e se nós multiplicar isso aqui por 3, nós chegamos em 45, que é quase metade do volume do dia anterior. Então esse vai ser um dia de baixo volume se o que falta no dia tiver um volume proporcional ao que ocorreu até agora. Então nós vamos ter metade do volume do dia anterior, o que não é ruim quando se é associado ao movimento de baixa, porque mostra que ele está tendo pouca participação. O volume é uma medida de engajamento do mercado na direção que os preços estão se movendo ou uma disputa bastante forte quando ele não se move. Nós não estamos tendo nenhum dos dois, então o mercado está desengajado, o que mostra aí que é um movimento provavelmente contra a tendência, contra a direção, um movimento de curta duração. Essa segue sendo a nossa expectativa. Vamos dar uma olhada então no gráfico semanal. E aí o indicador mais importante aqui é o MACD, que eu vou colocar isso para vocês agora, mas a gente chama atenção aqui para a movimentação que a gente teve nessa semana. O topo dela foi aos 10K3, ou 10.367 aqui no OKEx, e nós estamos com a nossa reta aos 10.362. Então a nossa reta foi ultrapassada por 5 tethers e nós colocamos no nosso alertas Wild Horses, que vocês podem assinar o trimestre por meio Ethereum. Nós colocamos que os preços podem se movimentar livremente dos 8K8 até os 10K3. Colocamos isso aí 3, 4 dias antes dessa movimentação. Ele subiu, chegou até, passou 5 tethers do nosso limite superior e retornou para o centro dessa faixa. Então, que mostra aí como está acertada a nossa leitura aí do mercado nessas movimentações, e é por isso que a gente coloca isso no serviço aí para vocês. Agora nós estamos tendo aí uma queda, Bitcoin aí 9.570, perdeu aí os 9K6, uma marca importante que ela vinha cedendo. Nós vamos voltar então agora para lá para enxergar isso aí. Olha o que está acontecendo aqui, vamos ativar as médias, provavelmente aí estamos perdendo aí algumas, sim, perdemos a média móvel semanal, tá vendo como ele está ganhando volume, exatamente por isso, porque era um suporte importante. Vamos ver até onde é que desce, talvez aqui fazendo uma mínima aqui nos 9K5, no mais tardar 9.450, 9.400, tá? Então é bem provável que isso daí aconteça. A gente começou a hora agora e a coluna de volume já apareceu. Vamos dar uma olhada em 15 minutos para ter uma ideia dessa intensidade. Estamos tendo algum volume, mas minimamente superior aí, mas em 1 minuto. Então é um excelente volume, sim. Porque se em 1 minuto nós já superamos os 15 minutos anteriores, esse movimento é forte. Então ele provavelmente vai nos levar aí aos 9K4, 9.450, pode ser esse nosso teste aí de fundo. A questão é a duração dele. Então esse movimento aqui que está começando é importante, ele pode ser um que marque o fundo, mas aí a gente precisa ver uma reação da força compradora, que é tendo candles adjacentes de alta
com volume também. Nós vamos ficar acompanhando isso durante a nossa análise. Isso aí potencialmente pode dar aí bons pontos de entrada, tá? Nós não estamos sugerindo e indicando operação, a gente não tem autorização para fazer isso, nós estamos emitindo a nossa opinião. Vamos dar uma olhada no MACD aqui no gráfico semanal. E aí, a gente mostra aqui então para vocês, vamos carregar aqui as configurações, porque não dá para ver nada, e com essa configuração default, aliás, é de se estranhar, então, o que fez o pessoal a configurar esses tons de azul e vermelho em fundo preto. Seguimos com tendência de alta, o histograma aqui atualmente está 270 e na semana anterior 260,5, então ainda estamos com o histograma do MACD em alta. É verdade que o avanço horizontal dele está cada vez menor, mas ele segue então em alta, tá? Então ele perdendo isso, e a semana aí está quase no fim, aí sim a gente perde indicação de tendência de alta. Isso já aconteceu há 2 semanas atrás aqui, quando nós tivemos aí na meados de maio, a gente está fazendo nosso podcast, nós mostramos para você essa coluna do histograma, ela estava abaixo da anterior, nós tínhamos perdido a tendência de alta, depois nós recuperamos e confirmamos na semana seguinte. Isso pode estar acontecendo agora, é muito normal porque nós estamos bastante perto aqui de um topo importante, uma resistência importante que é os 10K3, 10K4, ao mesmo tempo nós estamos perto de um suporte importante aos 8K8. Então, apesar dessa movimentação, dessa distância parecer ampla, a gente tem aí praticamente 1.500 tethers, são 15%, quem sabe, aí 7,5 para cima, 7,5 para baixo, de movimentação a partir do centro. Dentro de um gráfico semanal, isso é bastante estreito, como a gente pode ver aqui por esse gráfico, como ele se desloca aí ao longo das semanas. Então, uma faixa bastante estreita assim, para ele estar se movimentando. Então, a gente fica aí acompanhando. Aparentemente aqui, os 9.560 aqui estão segurando. Nós vamos voltar novamente para lá. Então, ainda estamos em tendência de alta. É bem verdade que ela está perdendo fôlego, mas a gente tem que prestar atenção que o candle semanal ainda não terminou e não se analisa um candle ainda em formação, tá? Então, dito isso, nós encerramos aqui a nossa análise do Bitcoin e a gente volta para o gráfico de 1 hora aí para eventuais movimentações. A gente vai acompanhar isso. A gente entra no Ethereum. E o Ethereum aqui, então, fazendo testes, o Ethereum que subiu bastante, ele provavelmente aqui vai testar aqui o nível dos 236, provavelmente, então, levando os futuros dele, que vencem em última sexta-feira de setembro, 25 de setembro, se eu não me engano, isso aqui é o KEX, levando eles, então, a quem sabe os 240 equivalentemente. Nós já vamos mostrar isso aí para vocês, faz tempo que a gente não mostra algo novo, mas a gente chama atenção, isso aqui é Ethereum em Tether, no gráfico de 1 hora, e a gente chama atenção aqui para o baixo volume aqui que ele vem apresentando, tá? Então ele provavelmente deve testar aqui a média móvel semanal, não tem nenhum problema em fazer isso, ele teve uma movimentação bastante dilatada, ele pode devolver aí esses ganhos, fazer esse teste, ganhar impulso e voltar. Claro que isso vai depender da Bitcoin se manter acima da sua média móvel semanal também, tá? Mas isso vai trazer a valorização do Ethereum em relação a Bitcoin mais para perto dos 2.4, 2.3 e não aos 2.5, 2.6, para onde ele vinha se deslocando, tá? Mas a gente chama atenção, olha que movimentação interessante, nós tivemos essa movimentação nos preços com grande volume, nós tivemos essa manutenção dos preços aqui no candle seguinte, mas olha o volume que deu. Então isso aqui é uma excelente indicação de fundo, apesar da coluna de volume não ser tão alta, os preços não conseguiram se mexer, claro que agora é fácil falar, olha o que veio depois, apesar de vir sem volume, mas esse tipo de indicação aqui já é suficiente então para o trader que está de fora arriscar uma entrada, claro, com suporte curto.
claro, com suporte, com stop loss curto, tá? Então, isso é muito importante, tá? E fazer isso com capital, evidentemente, que tu não vai precisar, isso não é uma sugestão, isso é a nossa opinião. E aí, a gente mostra, então, para vocês esse outro gráfico aqui, a gente acha ele interessantíssimo. Os candles são os futuros, então é o contrato futuro, também gráfico de 1 hora, do Ethereum em dólares, que vence no dia 25 de setembro desse ano, evidentemente. A linha que está abaixo é o índice dele, com o qual ele é baseado o preço. Então, isso aqui é o índice do Ethereum, tá? Que está nesse momento a 238,9, quase 239, tá? Se quiserem chamar de Ethereum em Tether, também pode, não tem problema nenhum, mas é o índice Ethereum em dólares da OKEx, tá? Que ele é, se não me engano, ele pega Kraken, Bitfinex, Bitstamp, eu não lembro todas que ele pega, são 5 exchanges, e ele dá 20% de peso para cada um, assim que ele calcula o seu índice, tá? Então, isso é essa linha contínua verde claro. Aí, evidentemente, a linha branca, amarela e ocre, vocês já conhecem, são as nossas médias móveis, como aqui é o gráfico de 1 hora, é diária, semanal e mensal. E nós estamos então fazendo esse mergulho fantástico aqui em rumo aos 240, que é o dia que a gente acha que ele vai encontrar aqui a média móvel semanal, mas aí nós vamos precisar aqui da movimentação no Ethereum em Tether também, então liderando isso. Ela pode estar perto do fim, como a gente está vendo aqui no gráfico da Bitcoin, que é quem começa os movimentos. Então a gente pode ver aqui, esqueçam aqui as médias, por favor, porque isso aqui é o gráfico de 15 minutos, mas nós estamos agora a 8 minutos, quase 9, então já passamos da metade do tempo de candle, o volume não subiu mais tanto assim, tá? Então ele está perdendo força, foi aquele ímpeto e ele perdeu essa força, o que mostra ali, mais uma vez, que eu falei no começo desse vídeo, quando a gente não tinha ideia que ia ter essa movimentação, mas a gente esperava por ela, que é o recuo que a gente falou, aos 9.450, 9K4, no máximo. Ele não chegou até lá, pode ser que esse movimento de baixa não terminou ainda, mas a gente está vendo ele chegar lá. Então aqui o que é interessante, tá? Outra hora eu explico aqui os futuros, mas vocês depositam uma margem, ela pode ser em Tether ou ela pode ser em Ethereum. E aí vocês podem operar comprado ou vendido. Isso é comprado ou vendido, tá? Ou seja, tu comprou um contrato futuro, tu vendeu um contrato futuro. Tu assumiu um compromisso de comprar Ethereum numa data futura ou tu assumiu um compromisso de vender, ou seja, de entregar Ethereum numa data futura a um preço pré-determinado e tu abre a tua posição depositando uma margem. E à medida que o preço se move na tua direção, ou seja, comprou, subiu, ganhou, caiu, perdeu, e se tu vendeu ao contrário, entra ou sai dinheiro da tua conta. Então tu ganha tokens ou dólares se tu comprou e o preço sobe, tu perde se o preço cai, se tu vendeu ao contrário. Então é muito interessante esse instrumento, isso ajuda a reduzir a exposição de vocês à volatilidade do ativo. Isso pode ser, como quase tudo, usado como um instrumento de especulação, mas isso pode ser usado, por exemplo, para vender volatilidade ou criar uma proteção, grampear em dólar o preço. Por exemplo, tu comprou Ethereum e aí tu tem receio que o preço cai. E aí tu não quer ver o teu dinheiro desvalorizar, então tu vende contratos de Ethereum contra os Ethereums que tu tem. Então, se o preço cair, tu vai perder valor em dólar nos Ethereums que tu tem, mas tu vai ganhar Ethereums ou dólares porque tu vendeu e o preço caiu. Então, isso te mantém o preço ou a quantidade de Ethereums, não a quantidade, mas mantém o valor em dólares igual. Então, isso é muito interessante. Então isso é muito interessante. Então essa tem sido aí a gente tem feito alguns trades com uma pequena quantidade de dólares justamente para experimentar um pouco essa dinâmica, experimentar que prazo de contrato a gente sente mais confortável e a gente está bem satisfeito ali. A gente só tem uma crítica ao KEX que ela não permite colocar 2 ordens simultâneas, que é uma de stop loss e uma de stop gain. Esse é o problema que a gente vê hoje na OKEx, tá? Infelizmente, essa é a realidade.
E aí a gente vai para o Brasil, a gente não quer alongar então muito o nosso vídeo. Então, nós viemos aqui para o Brasil e a gente entra antes disso no dólar index. O dólar index fez um fundo aqui aos 96,75, agora está quase aos 97. Em função do resultado de hoje, a gente do relatório de empregos, que em vez de perder 7,5, ganhou 2,5. Então a gente vê aqui os preços, o dólar index subindo, ou seja, o dólar se valorizando contra euro, ien, British Pound, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, que é essa cesta de moedas aí que compõe o dólar index. E aí a gente vê os preços subindo, provavelmente em direção a essa região aqui, onde ele tem congestionado-se. Nesse caso, a gente vê ele subindo pelo menos 1 a 2 pontos percentuais. Como nós estamos falando do dólar em reais, tendo, quem sabe, a mesma valorização, nós estamos falando entre 5 e 10 centavos. E aí a gente entra aqui no dólar, no Brasil, e a gente vê, apesar dos 4,96 aqui, isso aqui seria para nós um fundo. A gente fez fundo aos 4,93, acho que a gente falou no último vídeo nosso, nós vemos um fundo em 4,90, tá? Então, 4,90 seria um fundo dessa movimentação. A gente pode estar enganado, a gente acha que não. Então, claro, se a gente achasse que estava enganado, a gente mudava a opinião. Então, a gente vê ele agora começando a subir, mas ele deve ter dificuldade aqui, pelo menos no primeiro momento, de passar dos 5,20. Então, ele deve ficar orbitando dentro dessa região aqui, 4,90, 5,15. Essa é a região que a gente vê. Ele rompendo 5,20, ele deve subir aqui 5,40 e voltar aqui para os 5,86, caso essa valorização no dólar tenha continuidade. E agora sim, a gente entra na Bitcoin em reais, dados aqui direto da Mercado Bitcoin. A gente vê aqui também um possível recuo em função da Bitcoin lá atingindo os 9.400, 9.450, a gente pode ter um recuo aqui, quem sabe momentâneo, tocando aqui os 46K, chegando perto aqui dessa nossa linha de tendência de alta aqui no Brasil. Do contrário, a gente vê isso aqui como um fundo e ele deve subir tanto pelo dólar quanto aí pela reversão da Bitcoin até os 54, 55 mais uma vez. Pessoal, esta foi a nossa análise. A gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência. Até uma próxima. Não se esqueça de assinar o nosso canal e seguir a gente então, tanto no Telegram quanto no Twitter. Hello Wild Horses, estava na tela anterior aí bastante tempo ali, passando o script ali para vocês, com os nossos contatos e nosso e-mail e a nossa rede social. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Tchau!